São 4 módulos a formação, então a gente vai começar entendendo aí, fazendo uma introdução do parceiro de RH estratégico, né? Então, desde o conceito que David Urich traz, e também qual o contexto atual, né? A gente poder despertar esse olhar para o contexto que a gente está vivendo globalmente, quais são os impactos, o que isso também impacta dentro de recursos humanos. Então, porque essa visão, ela é muito importante, né? E aí a gente, bom, dentro desse cenário, o que que o RH, como o RH evoluiu, né? Porque a gente parte de um RH lá de DP, né, de muito operacional, e a gente vem num processo de evolução em função até dessas transformações que vêm acontecendo, e a gente vai evoluindo. E David Urich, ele traz muito essa evolução de RH. Então, a ideia é a gente fazer esse primeiro contexto, entender o papel do parceiro estratégico de RH nesse contexto, e o que cabe a ele dentro das organizações. Então, começamos por aí a jornada, depois a gente vai aprofundando para se basear em fundamentos, eu estou chamando como fundamentos básicos que a gente precisa saber dentro de recursos humanos. Então, assim, vamos falar sobre a jornada do colaborador, né? Quais são os benefícios, impactos que a gente, como gestor dessa jornada, temos que estar atento, conhecê-las, né? Quais são, o que que a gente ganha ao cuidar dessa jornada? Então, hoje tem um foco muito grande, né, no fato de estar cuidando da jornada e fazendo todo um aspecto de desenvolvimento, de retenção, deste cuidar, né, de todo o ciclo, desde o ponto de contato primeiro que esse colaborador tem com a empresa, até o fato dele deixar a organização. Então, como a gente cuida de toda essa experiência com o objetivo, efetivamente, né, de a gente engajá-los, de a gente retê-los e de a gente mantê-los dentro da organização. E qual que o David Urich ele coloca de uma forma muito clara, para sucesso do negócio, né? Para sucesso da empresa, porque ele já disse, se não há sucesso na empresa, não tem espaço de trabalho. Então a gente cria todos esses mecanismos de gestão para garantir que a empresa tenha sucesso, logo a gente tem um espaço de trabalho que a gente também precisa cuidar dele, né? Então começa por aí, né? O segundo entendimento de como é o nosso papel ao cuidar dessa experiência, e depois a gente passa para a cultura organizacional e as alianças internas, porque não é o RH mais para o RH, né? É o RH que ele tem um papel estratégico e que ele precisa ter alianças internas para poder desenvolver tudo o que ele tem dentro da agenda. Ele não faz sozinho, ele não consegue navegar na construção de uma cultura organizacional forte sem ter parceiros internos. Então, é nesse sentido que a gente também vai olhar como que eu crio isso, né? Então, como que eu faço essa construção para garantir que a cultura organizacional, ela, de fato, né, tem ali um padrão esperado, né? Então, a gente não faz sozinho, de novo, repetindo, a gente precisa criar essas alianças, e essa é uma mudança de mentalidade muito importante, porque né, a gente vem de RHs que a gente é o dono da razão, que a gente sabe tudo, e na verdade, não, a gente precisa construir junto, a gente precisa negociar, a gente precisa ter essa parceria para poder fazer, né, com que a cultura organizacional ela se sustente, né? Então, vamos falar a respeito disso. E no último módulo, da gestão da mudança. Então, em tempos de tantas transformações, como que a gente cuida dessas transformações que acontecem fora, mas que impactam dentro, e a gente precisa entender quais são as barreiras e os caminhos, e a gente vai ver quais são os ferramentais que a gente pode ter dentro desse processo de ciclo de mudança, também para garantir, né, essa
sustentação do negócio, esse resultado do negócio, né, positivo no mercado. Então, a gente vai falar de pessoas, de organizações, de resultados, e é uma coisa mais a outra, né? Não é só uma coisa ou outra. Então, esse é o grande paradoxo também na mudança na mentalidade que a gente quer fazer. Antes a gente falava de para, agora a gente tem que falar isso e isso, porque a gente está num momento de grande ambiguidade. Então, a mentalidade de RH também tem que mudar para saber lidar com essa ambiguidade.